Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos mostrar, através das palavras de Cristo, o quanto nós seremos perseguidos pelos nossos comportamentos de prática de amor. Cristo veio trazer, através da sua palavra, um ensinamento para cada um de nós de como é a prática do amor e de como Deus espera que nós nos comportemos diante das adversidades da vida. Aquele que nasce e vive terá suas adversidades, terá que enfrentar batalhas cotidianas. E aquele que é servo de Deus, que escolhe servir a um Deus de amor, terá que mudar seus comportamentos de forma a viver as práticas do amor e não as práticas do pecado. Ele fugirá das práticas que são pecados na sua vida. Por isso, Cristo vem nos dizer o seguinte: que esses que escolherem servir a Deus serão perseguidos, porque o pecado odeia a prática do amor. O pecado não quer que as pessoas pratiquem o amor. Querem que as pessoas pratiquem a ganância, a cobiça, o ódio, a mágoa, as guerras, tudo aquilo que nós conhecemos que nos traz a perda da paz interior. E a palavra de Cristo vem nos falar exatamente dessa paz interior, do tesouro grande que é viver em paz. E para viver em paz é muito mais do que escolher só viver o amor de Deus. É acondicionar o nosso espírito a uma situação na qual nós saberemos amar. Não só enxergar as leis de Deus, não só enxergar que Deus quer que nós possamos ser amor, mas é ser amor. E ser amor é dar ao seu irmão o direito de ser ele mesmo. E quando nós damos aos nossos irmãos o direito de ser ele mesmo, muitas vezes ele irá a favor do pecado e irá nos maltratar, irá nos agredir, irá nos fazer passar vergonha, passar tristezas, irá nos conduzir ao desejo do pecado. Porém, quando nós sabemos respeitar as diferenças, mesmo sendo pecadores e sentindo no nosso coração a mágoa, isso se tornará uma mágoa blanda, uma mágoa mais calma, mais tranquila. Exatamente porque sabemos que nós temos a um Deus a servir e que nós amamos Ele sobre todas as coisas. Que mesmo que estejamos sentindo dor por causa das agressões dos nossos irmãos, e não é só dor física, às vezes é a dor no espírito, porque tem pessoas que irão caluniar contra nós e às vezes nos sentiremos tristes por isso. E isso irá machucar o nosso espírito, fazendo com que nós entremos em depressão, como nós sabemos muito bem. Mas aquele que serve a Deus, ele pode sim, por ser um pecador e ter o corpo carnal que induz ele aos pecados, terá uma perturbação blanda, que passará logo, que sofrerá por apenas alguns instantes, porque Deus irá o confortar com as suas promessas de uma vida melhor, no reino dos céus, que muito mais do que a nossa carne, que vai sentir dor, que vai sentir desejos de vingança, que vai sentir vontade de fazer o mal, que é um reino dos céus, que nós podemos viver desde que nós não assumimos, não aceitemos assumir para a nossa vida o ódio, a mágoa, o rancor, a dor espiritual. Quando nós aceitamos para a nossa vida que teremos uma salvação após a nossa morte carnal, fica tudo muito mais fácil. O problema é, temos que compreender isso, a nossa carne sempre vai nos conduzir a desejar ter ódio, raiva, mágoa, rancor. E quando nós aceitamos isso, assumimos isso para a nossa vida, passamos a ser pecadores. Porque aquele que assume esse tipo de comportamento para a sua vida, ele passa a praticar o pecado. Alguém fez maldade com ele, ele quer devolver de volta. Lhe roubou? Vou roubar dele. Me bateu? Vou bater nele. E assim por diante. Nós precisamos de afastar da nossa vida esse tipo de comportamento. As terras em que Jesus caminhava e levava a palavra de Deus, muitas vezes eram terras santas, terras de profetas que ensinaram a palavra de Deus, mas que, por assumirem o pecado na sua vida, acabaram deturpando a palavra de Deus,
pegando a palavra de Deus e usando ela como um instrumento de pecado. E assim, como percebemos muito bem, utilizaram disso até contra Cristo. Cristo veio trazer o ensinamento de Deus, que é a prática do amor, e crucificaram Jesus. E isso pode muito bem acontecer com nós, levarmos a palavra de Deus e sermos crucificados por isso. Assistimos aí recentemente às políticas. Quantos homens de Deus quiseram levar a palavra de Deus dentro do meio da política e foram crucificados por isso. Nós, às vezes, temos que compreender que é bom, não é regra, mas é bom, às vezes, separarmos as coisas de Deus das coisas do homem. Às vezes não é bom misturar as coisas de Deus com a política, porque a política está contaminada com o pecado. Mas há homens de Deus que têm o discernimento do Espírito Santo, que são capacitados para isso. Há todo tipo de pessoa nesse mundo. Há pessoas do bem como há pessoas do mal. Mas às vezes essas pessoas do bem tentam entrar no meio da política para levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus e acabam sendo crucificados como Cristo foi. Dizem que às vezes essa pessoa que está tentando concorrer a um cargo político está ali por causa do dinheiro. E se nós formos investigar os bastidores e a história dessa pessoa, às vezes nem é o contexto, nem é esse. O dinheiro que ele receberia, talvez o salário ele doasse para a igreja, doasse para uma ação de caridade. Porém, as pessoas às vezes não compreendem isso. E às vezes a pessoa anuncia que irá fazer isso. E mesmo assim, é crucificada. As pessoas às vezes dizem que é marketing para poder conseguir votos. Então, sempre haverão pessoas que tentarão nos derrubar, mesmo tentando fazer a prática do bem. O exemplo da política é um exemplo extremo, que são situações complicadas, situações que às vezes são bem difíceis de serem debatidas, mas às vezes questões no nosso trabalho, queremos ajudar o nosso irmão, às vezes levar um copo de café para ele poder tomar um café tentando ser agradável, acaba sendo criticado. As pessoas às vezes dizem que estamos fazendo aquilo porque estamos babando o ovo de alguém, porque estamos querendo algum benefício com aquilo, que estamos fazendo aquilo por segundas intenções, ou porque às vezes já ouvi casos, as pessoas falarem que aquele café está enfeitiçado, e às vezes não tem nada a ver com isso. Nós às vezes somos crucificados como Cristo foi por situações e comportamentos de prática de amor. Às vezes vamos dar um bombom a uma pessoa por prática de bem, de amor, de solidariedade, de carinho, de respeito, e somos crucificados por isso. Por isso, não abra mão de fazer essas práticas de amor. É claro que temos que colocar através das orações, colocar na presença de Deus, para poder compreendermos, às vezes, o que as pessoas são diferentes e que seus corações, às vezes, não vão ser iguais ao nosso, que elas irão pensar diferente de nós. E com isso nós possamos aprender a respeitar e a compreender, principalmente isso, compreender que somos diferentes e que pessoas irão agir como pecadoras em muitas ações de prática do bem que nós tivermos com elas. No mais, essa foi a nossa reflexão de hoje e vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem nós temos aqui o comentário da Márcia Souza, que nos mandou: paz do Senhor esteja conosco. Amém. Que assim seja. Márcia Souza, um grande abraço. A Adélia Santos nos mandou: boa noite a todos vocês, meus irmãos. Missionário, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado por seus ensinamentos, me ajudam muito. Peço oração por meus filhos e por mim mesma. Amém. Que assim seja, Adélia Santos. É claro que sempre a palavra de Deus nos trará esse aprendizado para nos aproximar do reino dos céus. E a aproximação do reino dos céus sempre nos mostra que é através da prática do amor de Deus. Então, basicamente o que nós trazemos aqui, o que nós mostramos com muito carinho a cada um de vocês, é exatamente a prática do amor. É saber respeitar o seu irmão, saber dar ao outro o direito de ser ele mesmo, saber
dar espaço para que as pessoas busquem reconhecer quem elas são e escolherem assim o melhor caminho. É claro que algumas escolherão os caminhos do pecado e nós temos que, por fim, respeitar as escolhas de cada um. É claro que nós somos convidados, através desse ensinamento que Cristo nos traz, a seguirmos na contramão do mundo, porque o mundo está indo em direção ao pecado e nós somos convidados, através de Jesus Cristo, a ir no caminho do amor de Deus, que é o que Deus ensina a todo momento em seus mandamentos, na sua palavra, através do seu Filho, através dos profetas, através dos discípulos e através de nós mesmos, que temos que ter esse comportamento da prática do amor com os nossos irmãos e até mesmo com o nosso Deus, que é amando a Deus sobre todas as coisas. E, naturalmente, amando ao próximo como nós nos amamos. Um grande abraço à Adélia, que Deus a abençoe. A Luzanira Maria nos mandou: é verdade, missionário, tantos casos de maus tratos, grosseria, pessoas que querem diminuir, menosprezar as outras pessoas, porque se sentem superior. Que Deus nos dê a graça de sabermos aproveitar com amor e humildade os nossos talentos, os nossos dons, porque tudo que temos é que somos provém de Deus. Um grande abraço, missionário, e a todos do canal. Exatamente, a gente percebe isso naturalmente quando as pessoas recebem poder. Existe até uma frase muito dita que diz que se você quer conhecer realmente alguém, dê a ela poder. E é aí que nós percebemos como é o ser humano, porque a maioria das pessoas, é claro que não são todos, mas a maioria acaba indo para o pecado quando ela tem esse poder nas mãos. Cada um tem que detectar e reconhecer o momento em que está extrapolando quando tem alguma autoridade e poder sobre alguém. Tem pessoas que são líderes e extrapolam na força. Um exemplo que a gente pode dar aí, às vezes, é os policiais. Nós temos a polícia aí que está aí para nos proteger, para nos ajudar, e às vezes um ou outro acabam usando da força para poder humilhar, maltratar e prejudicar as pessoas. Às vezes a pessoa é um médico, uma pessoa da área da saúde, uma pessoa que está ali para ajudar as pessoas a salvar vidas. E às vezes, na capacidade delas de fazerem isso, acabam omitindo a ajuda aos nossos irmãos, que acabam perdendo as suas vidas pelo pecado no coração desse nosso irmão, que às vezes é um médico, é uma enfermeira, que poderia ajudar, mas por causa, às vezes, de vingança, de alguma maldade que tem no seu coração, ela acaba abrindo mão de usar os seus talentos que tem para poder ajudar o próximo, mas sim usando de forma pessoal para vingar, para fazer maldades com as pessoas. Toda profissão, toda área que nós praticamos na nossa vida tem como nós sermos pessoas que prejudicam os nossos irmãos. Nós podemos maltratar os nossos irmãos. Às vezes pensamos que só porque a pessoa vou falar da questão de pobre em relação financeiramente, uma pessoa pobre não irá prejudicar uma pessoa rica. Pode sim. Às vezes, o simples fato de alguém pegar um prego e riscar o carro de alguém que tem boas condições financeiras é a demonstração de que aquela pessoa tem maldade no coração e pode prejudicar alguém. Não há necessidade nenhuma disso. Se nós temos vontade de adquirir algum bem na nossa vida, ter algum recurso, ter um bom carro, ter uma boa casa, é muito simples, é trabalhar, correr atrás honestamente, sem deixar de praticar o amor de Deus. Faça dia após dia que algum dia você chegará lá. Tenha foco nos seus planos e objetivos que você consegue. É claro que a gente não pode desistir no início. Muitas pessoas, às vezes, a maioria das pessoas, né, o problema delas é desistir no início da batalha. Elas começam a sofrer as primeiras perdas no início das suas batalhas e aí acabam desistindo. Né, não só na área da vida, às vezes, profissional. Começa a bater currículo ali, colocar
seu currículo em alguma empresa, esperando que só uma que irá chamar ou só duas, mas você tem que persistir e às vezes as oportunidades aparecem em questões que a gente não espera. Às vezes quer trabalhar numa grande empresa e a pessoa não tem a humildade de, às vezes, trabalhar numa pequena primeiro para chegar numa grande empresa. Então, são passos a passos que nós temos que ter humildade para saber a tomar nossas atitudes. E como disse, isso não acontece só na área profissional, até mesmo na vida espiritual. Às vezes vamos tentar abandonar um vício e nas primeiras tentativas nós não conseguimos e acabamos desistindo. E não é assim que funciona. Os vícios, ele muitas vezes nos contamina de tal forma que nós não conseguimos abandonar ele assim da noite para o dia. Então nós precisamos de dar passos a passos. É como procurar um emprego, é de passo em passo que algo melhor irá aparecer na sua vida. Às vezes você começa a trabalhar lavando carros para poder chegar a uma grande empresa. E às vezes você tem que começar a parar de fumar um único cigarro para poder conseguir parar de fumar um maço inteiro, ou às vezes 10 maços de cigarros. Então, é passo a passo que nós alcançamos aquilo que nós desejamos. Um grande abraço aí a Luzanira Maria, que Deus te abençoe, minha irmã. A Doreci Nascimento nos mandou hoje com a palavra talento. O Mestre nos move a aproveitar o tempo e os dons que recebemos em vida. Por isso convém reconhecermos nossa dívida com Deus e com tantas pessoas. Concretamente, o tempo é um grande dom que Deus nos dá, né? Não os fabricamos, e o tempo para nossa liberdade, outro grande dom. Malgastar o tempo e prejudicará a liberdade pessoal. E o mais grave, que se dedica a matar o tempo, corre o risco de matar sua liberdade. Mais um aqui da Doreci. Boa tarde, missionário Wagner e todos os deste canal maravilhoso. Bênçãos para todos os meus irmãos, missionário Wagner e José Antelmo. Que Deus abençoe com essas belas palavras de amor, carinho, para tocar a vida em frente. E não desistirmos. Que o Espírito Santo seja sempre luz em suas vidas. Bênçãos e paz para nós e nossas famílias. Amém. Doreci Nascimento, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas suas palavras. A gente se sente muito lisonjeado com todo esse carinho e esse respeito que você tem por cada um de nós aqui desse canal. Então, deixo aqui o meu agradecimento e um grande abraço. E sobre realmente o tempo, talvez uma das coisas mais importantes, assim, claro que a coisa mais importante desse mundo é amar a Deus sobre todas as coisas e, em segundo lugar, amar o próximo como nós nos amamos. Mas está aí dentro dessas tarefas que nós temos que cumprir, é o tempo. O tempo, ele é o intervalo que nós temos para poder fazer isso. Nós nascemos e morremos e esse é o tempo que nós temos para poder praticar o amor de Deus. E às vezes o tempo ele é curto. Algumas pessoas vivem um pouco menos, algumas às vezes nem nascem e já perdem sua vida. Outras nascem e vivem, às vezes, só a sua juventude ou até quando são crianças e acabam perdendo suas vidas. Mas tem aqueles que têm a oportunidade de postergar, de levar a vida adiante, de chegar até a velhice. Então, esses que têm a oportunidade de chegar à sua velhice são os que devem fazer o máximo para mostrar às pessoas quem é Jesus, quem é Deus, ensinar às pessoas mais jovens qual o caminho a seguir, o que fazer. Somos nós que temos essa responsabilidade de dar continuidade àquilo que Deus espera de cada um de nós e espera dos nossos irmãos. E por isso, Deus nos dá exatamente esses talentos. Algumas pessoas têm uma habilidade incrível, às vezes para tocar um violão, para poder falar da palavra de Deus, às vezes para ser um artesão e assim por diante. Agora, como nós estamos usando esses talentos que nós recebemos nas nossas vidas? Sabendo usar corretamente, nós podemos levar o reino dos céus
a todas as pessoas. Por isso, nós somos convidados na palavra de Deus a exatamente isso, a levarmos o amor de Deus, a palavra de Deus, o reino dos céus, através dos talentos que Deus tem nos dado. Nós temos aqui agora o comentário da Astéria Maria, que nos mandou: olá, boa tarde, missionário Wagner, reflexão maravilhosa. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Olá, boa tarde, missionário Wagner, que Deus abençoe sempre a todos que fazem parte desse canal e que Deus abençoe sempre todos nós. Amém. Que assim seja. Um grande abraço ao José Antelmo e a nossa amiga Astéria Maria, sua esposa. Senhor, me ajude a usar minha capacidade para ser luz na vida de alguém. Amém. Bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal. A paz esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão abençoada nessa quarta-feira a todos. Odete Sobral, muito obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe. E realmente nós temos que praticar o bem e o amor de Deus através dos talentos que Deus tem nos dado. A Maria Aparecida nos mandou: bom dia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos, muitas pessoas têm essa frase em casa estampada em algum lugar, na sua roupa, num quadro, na porta de casa. Então é uma frase que é essencial para o nosso fortalecimento. Se nós às vezes estamos enfrentando algum problema, aquele momento em que a gente às vezes até se ajoelha de tanta tristeza e dor pedindo socorro a Deus, quando essa frase nos bate na nossa face, na nossa frente, nós conseguimos força para levantar, porque é através de Deus que nós recebemos o socorro. Então, quando nós dizemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós sabemos que mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo na dificuldade, que Deus não está nos abandonando e que Ele tem uma promessa muito maior do que aquele plano carnal ali, do que aquele sofrimento que você está recebendo. E a gente percebe isso, principalmente na dor de uma perda, seja às vezes perdeu um emprego, perdeu um familiar, perdeu qualquer que seja a perda, nós sofremos muito. Nós ainda não soubemos compreender que a pior perda que nós podemos ter nessa vida é da salvação e da oportunidade de ir para o reino dos céus. Perder pessoas é só momentâneo. Depois que nós também partirmos, nós vamos ter a oportunidade de novamente encontrar com as pessoas no reino dos céus. É só um intervalo ali. Então depois estaremos de novo com todos aqueles que nós que acabaram partindo por causa das consequências naturais do pecado. A Adélia Santos nos mandou aqui também um amém, um grande amém, Adélia Santos, um grande abraço a você, que Deus te abençoe. E esses foram os comentários do nosso vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.